Amém, meus irmãos? Eita, tá dando choque. Amém. Corta o violão, por favor. Vocês estão felizes? Pode se assentar, ficar à vontade. Você já cumprimentou o irmão? Já deu bom dia para ele? Fala, bom dia, irmão, a paz do Senhor. Deus te abençoe. O Senhor é bom. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tiago, capítulo 4. Irmão, se a gente entender o que Deus está querendo falar conosco nessa passagem, eu acho que muitos dos nossos problemas vão se resolver. Você crê nisso? A melhor maneira de você vencer uma guerra é indo para sua casa, amando sua família. A melhor maneira de você vencer uma guerra, irmão, é deixar que a paz do Senhor reine sobre o seu lar. Amém? Você pode guardar isso no seu coração? Vamos lá. Vamos começar com a exposição. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós a outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Até aí momentaneamente, irmão. Isso aqui é muito importante porque Deus não te mandou, irmão, lutar com unhas e dentes, passando por cima de todo mundo para conquistar o que você quer. Deus não mandou a gente andar como se não tivesse um próximo para ser amado. E aqui vai falar que de onde que procede as guerras? No verso 1. De onde que vem as contendas? Dos desejos desenfreados do coração. De onde que vem a guerra? De onde que há contenda entre o povo da igreja? Há, senão, nos prazeres que militam, que lutam na nossa carne, a nossa própria vontade. Por isso que a Bíblia manda a gente morrer para o nosso antigo eu. Por isso que em vários cenários Jesus vai falar, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, porque o antigo você milita na carne para pecar, para ter guerra, para ter contenda, e as guerras são geradas exatamente por causa disso. Os problemas que a gente vê no mundo são gerados por causa, irmão, da ganância do povo, por causa da soberba, da vontade de ser grande demais. E nisso muitos têm caído. Porque a gente não consegue entender que a Bíblia vai falar no Tiago 4,10, que é humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Deus não está mandando você ser humilhado, irmão. Ele está falando para você se humilhar na presença dEle. Os humilhados serão exaltados, mas são aqueles que se humilham na presença de Deus. Não está falando que qualquer pessoa que for humilhada vai ser exaltada. Aquele que se humilha na presença de Deus, Ele vos exaltará. Só que quando a gente começa a conviver com as pessoas no dia a dia, e a gente não se importa com o próximo, a gente está sendo soberbo. E Deus, Ele concede graça aos humildes. Então, para resolver um grande problema, irmão, da nossa sociedade, é necessário que a gente se sujeite à mão de Deus. É necessário que a gente se humilhe para Deus.
Deus mandou amar o próximo, vamos amar o próximo. Deus mandou dar outra face, vamos dar outra face. Deus mandou caminhar uma segunda milha, vamos caminhar a segunda milha. Deus mandou a gente perdoar e orar pelos nossos inimigos, vamos orar e perdoar os nossos inimigos. Porque a guerra, irmão, ela só surge naquele desejo que a gente tem de querer ser grande, de querer parecer, de querer ganhar. Ei, a vida não é sobre isso. E Deus não quer isso para você. Então, o primeiro pilar que Deus quer estabelecer em sua vida hoje, olha, se humilhem na presença de Deus. Irmão, não negue seus princípios em prol de ganhar uma discussão. Não negue seus princípios em prol de ter razão em algo. Deixa eu te falar, você não precisa sair brigando com todo mundo, querendo ganhar de todo mundo. Não, irmão, às vezes faz bem perder. Às vezes faz bem sair por baixo numa discussão. Às vezes faz bem você não ter razão. Porque somente quando você erra, que você vai ter algo para aprender. Então, essa questão de orgulho, de soberba, de querer parecer grande, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque Jesus ele é Deus, mas ele veio e habitou no meio de nós. Então, o que Jesus fez? Jesus, ele abre mão da sua natureza totalmente santa e gloriosa, que era adorada, para conviver no nosso meio, para caminhar entre nós. Jesus, ele foi uma pessoa soberba? Não. Muito pelo contrário, irmão, ele mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação tomar a forma de Deus. Ou seja, para ele tudo bem ser humilhado, porque ele sabia que no momento que ele se humilhasse na presença de Deus, Deus o exaltaria de forma natural. Então, o primeiro princípio, nós devemos nos humilhar diante de Deus. E somente quando a gente se humilha diante de Deus, é que Ele tem a promessa de nos exaltar. Irmão, está difícil conviver com o próximo? Deixa eu te falar. O Evangelho é sobre convivência com o próximo. O Evangelho é sobre suportar uns aos outros, com o amor com que Cristo nos amou. O Evangelho é sobre perdoar, sim. É sobre não julgar, sim. E isso tudo aqui, Tiago, ele está compilando o que ele está falando, ele está juntando. Porque no início do capítulo, no início da epístola, Tiago chega e fala, olha, tende por grande alegria quando vocês passarem por provações e por tribulações. E toda a carta, irmão, eu falei sobre isso ontem, toda a carta de Tiago, ela faz parte dos fundamentos da igreja, porque ela foi escrita 60 anos depois que Cristo subiu aos céus. Então, 60 anos depois de Cristo, olha bem, pensa bem, onde está isso? Está nos princípios, está nos primórdios. Tiago, ele vai estabelecendo, a primeira coisa que ele fala, tende alegria quando passares por grandes provações. E toda a carta, ele vai dando exemplos, no decorrer da carta, ele vai dando exemplos de como que nós somos provados e como a gente é aprovado. Essa é a intenção do autor. Tiago, aqui quando ele está falando, humilhai-vos na presença do Senhor, irmão, não pense que se você for muito grandão e for todo mundo ter medo de você, ter medo de conversar com você, não pense que isso é algo saudável. Porque ele manda firmemente, se humilhem debaixo da mão de Deus. Chegai-vos a Deus, verso 8, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos. Olha, vocês que são de ânimo dobre, que são meio inconstantes nos seus pensamentos, limpem o seu coração. Afligi-vos, olha, se submetam à tristeza, lamentai, chorai, clamem ao Senhor, Senhor, me ajude, que o seu riso se torne em pranto, e a sua alegria em tristeza. Façam isso, mas se humilhem na presença de Deus, porque Ele vai exaltar vocês. Então nós não devemos ficar buscando, meus irmãos, exaltação própria, com a nossa própria justiça, com a nossa própria vontade. E aí, às vezes faz bem perder, e talvez Deus nem te exalte, mas qual que é o princípio? É Deus me exaltar ou eu me humilhar diante da majestade de Deus? Qual que é o princípio? O que eu preciso buscar? Qual que é a minha expectativa? A minha expectativa é eu me dobrar diante de Deus porque Ele é o meu Deus, ou eu me dobrar diante de Deus só para Ele me exaltar? Não, talvez Deus não te exalte, talvez Ele te exalte, amém? Mas talvez não. O importante é que você cumpra o princípio. Qual que é o princípio? Se humilhar diante de Deus. E quem melhor para se humilhar do que diante do nosso Deus, irmão? Quem melhor? Porque se a gente não se humilhar, aqui não está falando que Deus está nos humilhando. Aqui é um convite, olha, transformem o riso de vocês em choro, transformem a alegria de vocês em tristeza e se humilhem, é um convite. Deus não está te obrigando a se humilhar.
Deus não está vindo te humilhar, mas Ele está falando, olha, Deus concede graça aos humildes e aos soberbos não. Deus concede graça àqueles que se humilham na sua presença, aqueles que falam, Senhor, está difícil demais, fulano de tal, está me fazendo passar muita raiva. Ô Jesus, ó, minha família aqui, está todo mundo contra mim, mas ei, orem pelos seus inimigos, abençoe quem amaldiçoa vocês, porque cada um dá o que tem, irmão. Não tem como você querer que uma pessoa que não conhece Jesus te dê amor do jeito que você espera. Agora você conhecendo Jesus, você não vai dar amor, por quê? Você vai pagar o mal, o bem, o mal com o mal? Ou você vai pagar o mal com aquilo que você carrega? Se carregamos a mensagem do Evangelho, irmão, a gente não pode ficar prendendo muito a guerras, a confrontos, a conflitos. Tudo se resume em se humilhar diante de Deus, porque Ele nos exaltará. Então não precisa se preocupar, irmão. Vai ter difícil. E isso aqui é totalmente uma mensagem para a igreja. Isso aqui não é uma mensagem super espiritual, não. Deus quer falar no físico. Deus, se não fosse para falar no físico, irmão, Ele não vinha. O verbo não tinha feito carne e habitado em nosso meio. Jesus veio para o campo físico. Ele trouxe o jogo para o nosso nível, que a gente entender, porque a gente é carne. Ele falou, olha, agora eu também sou carne, eu também sei o que vocês passam, eu sei as aflições. Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é ser maldizido, Jesus sabe o que é ser confrontado. Por que a gente não iria saber? Então, se Jesus passou e nos deu o caminho, irmão, é porque é possível passar, é possível andar. Amém? Então, o confronto da Bíblia, a mensagem de Tiago aqui, ela é totalmente para a igreja. Essa questão do se humilhar, isso é físico, irmão. Essa questão de clamar a Deus, de transformar nossa alegria em tristeza, está falando de sentimento, está falando de algo que ocorre em nós. Transforme a sua alegria em tristeza e sujeitai-vos à mão de Deus, e se humilhai na presença de Deus, dessa forma Ele vos exaltará. É uma promessa, é uma ordenança seguida de uma promessa. Então, está falando que todas as guerras, as contendas que há entre vós, no capítulo 1, e aqui entre vós está falando no meio da igreja, está falando no meio do povo de Deus. Toda contenda que há só vem dos prazeres que militam na vossa carne. Está com dificuldade, irmão, de lidar com o próximo? Você está com dificuldade de conversar, de perdoar? Deixa eu te falar, o que está causando essa guerra entre você e o próximo são os prazeres carnais que militam na sua carne. É o pecado. É o pecado que faz isso. O pecado que busca a divergência, o pecado é que busca a separação, o pecado é que busca as coisas erradas, irmão. Onde há a presença do Senhor, confusão não. O pecado quer confusão. Mas quando a gente se humilha, irmão, pode estar sofrendo, deixa eu te falar, você pode estar sofrendo o maior ataque da sua vida. Você pode estar passando pela maior dificuldade da sua vida, as pessoas se levantam contra você, as pessoas te maldizem, falam mal, caluniam você, mas deixa eu te falar, irmão, se sujeitar debaixo da mão de Deus, que Ele vos exaltará no tempo certo. Simples. Dessa forma, nós não só estaremos mostrando a Deus que, olha Deus, eu não tenho prazer em guerra nenhuma. Eu não quero brigar com ninguém, eu não quero fazer confusão com ninguém. Mas isso aí, quando a gente se posiciona, quando a gente se humilha diante de Deus, nós estamos falando com Deus, provando nosso fruto, falando, Deus, olha, eu sou assim, eu não quero confusão, eu não quero guerra, eu vou abençoar aqueles que me amaldiçoam, eu vou orar por quem me persegue, assim como o Senhor mandou. Dessa forma, irmão, Deus vai ver que você realmente tem um fruto parecido com o dele. Agora, se em cada oportunidade o seu gênio é forte demais, deixa eu te falar, ei, para com isso. Você não consegue conversar com o próximo, irmão? Pelo amor de Deus, o evangelho é sobre o próximo, é sobre pregar para o próximo, são as boas novas. O que Deus mandou você fazer? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A ordenança que Deus deixa para mim e para você é para o próximo. É que nós, ao nos encontrarmos com Jesus e sermos transformados e restaurados, a gente vai causar um impacto no outro. Senão do que adianta a gente ficar vivendo igual o povo judeu? Não, Deus é só meu. Vive igual o povo judeu, não, a mensagem é só minha. E guarda, e vai guardando, e guarda, e guarda. Ei, e não passa nada para o próximo. Aí chegou no ponto que Jesus chegou e confrontou os fariseus. Os fariseus eram o povo judeu, irmão. Fariseu não é uma notação pejorativa, não. É como se fosse um grupo selecionado de pessoas.
Onde que os fariseus erravam? Eles achavam que a mensagem do evangelho era só para eles, e que todo mundo podia se explodir. E Deus, não é isso não quero isso não. Por que vai ser diferente agora, irmão? Por que agora vai mudar alguma coisa? Por isso que a gente tem que suportar uns aos outros. Por isso que toda guerra que surge, ela é por causa do pecado. Por quê? Porque o pecado não deixa que você veja, que você enxergue, que você visualize o que Deus quer para você. O que Deus quer de você. Você precisa se posicionar, irmão. Como que a gente se posiciona? Não importando se nós estamos sendo humilhados pelo homem ou exaltados pelo homem. Ei, humilhai-vos diante de Deus. Então a mensagem é: se humilhem diante de Deus e Ele vos exaltará. Então, quando você está sofrendo humilhação do próximo, irmão, não pensa que isso é você se humilhar, não. Isso é o próximo te humilhar. Se o próximo te humilhar, abençoe o próximo, ore pelo próximo e se humilhe diante de Deus. É uma matemática simples, né? É fácil de entender, está no texto. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não se preocupem, irmão, com quem persegue você, porque vai ter perseguição. Jesus não falou que seria fácil, Jesus não falou que não ia ter perseguição, não falou nada disso. Você está esperando isso, deixa eu te falar, você está esperando errado, sua expectativa está errada. Basta você ler a Bíblia que você vai ver que Jesus falou: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você acha que a aflição é o quê? Aflição com o quê? Já parou para se perguntar quais são as aflições que Deus falou que a gente passaria? O que é? O capeta correndo atrás de mim? Não, irmão, o capeta já está vencido lá no inferno, já era. Jesus já triunfou sobre ele. As aflições que a gente passa no mundo tereis aflições, é aflição contra o próximo mesmo. São nos nossos relacionamentos. São com as pessoas que convivem conosco. As aflições que a gente passa é por causa do pecado, é da carne, é do próximo que milita contra nós. É dos pecados da carne que fazem e criam guerras e contendas entre nós e o nosso próximo. São os relacionamentos. Jesus veio à terra, irmão, e quando ele começou o seu ministério, ele já foi pegando 12 amigos ali perto dele, ó. Ele andava com 12 pessoas ali, estava colado com eles. E ainda assim, um traiu ele. Foi Judas. Então, quando Jesus estabelece o seu ministério, ele sai voando por aí, curando todo mundo sozinho, irmão? Não, ele levanta pessoas para andar com ele. Deus precisava dos 12 discípulos? Jesus precisava? Não. Precisava não. Poderia sair curando normal, ele poderia se multiplicar assim, ó, fazer um tanto assim de corpos espirituais de Jesus, com um tanto de anjos, sair curando todo mundo. Mas ele escolhe levantar pessoas como eu e você, para que o evangelho fosse pregado. Sem precisão, irmão. O grande ponto é que Deus não precisava de nós. Então por que a gente é soberbo? Se Deus não precisava de nós. Então por que Ele nos chama? Por causa da misericórdia. Ele nos chama através da misericórdia, pela graça. Ei, vocês que são normais, vocês que são fracos, olha o que o Tiago está falando: vocês de ânimo dobre, vocês que têm um coração impuro, vocês com mãos sujas, se purifiquem. É um convite à igreja a se posicionar, se purifiquem, mudem o seu andar, mudem o seu agir, mudem o seu falar, se transformem e se humilhem na presença de Deus, porque foi isso que Jesus fez, irmão. Então não queira esperar algo diferente. Jesus fez isso, nós somos discípulos de Jesus, nós vamos fazer o que Jesus fez. Simples? É simples ou não é? É ou não é? Amém significa assim seja, né? Então, amém. Se você falou, está falado. E aí, olha que legal. Tiago, ele dá a introdução, e no verso 11, olha que bacana. Vai, pode passar. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Isso é legal demais, né? Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Irmão, deixa eu te falar, quando você não age com misericórdia com o seu próximo, quando você não perdoa, quando você não concede graça a ele, aplicando a mensagem do evangelho, falando das boas novas para ele, sabe o que está acontecendo? Você está julgando ele, e está falando mal não só dele, mas da lei, e julgando a lei. Ora, Deus nos chamou para ser juízes da lei, ou observadores? Observar a lei, irmão, não é julgar a lei. Observar a lei é aprender o que a lei fala e esconder ela em nosso coração para que a gente não peque contra Deus.
Nosso papel é qual? Observar a lei. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com o pecado do próximo? Não, ninguém está mandando você fazer isso. Então quer dizer que eu não posso me importar quando o meu próximo está pecando, quando ele está num caminho errado? Deus não falou isso, meu irmão. Deus só não mandou você julgar. Deus só não te mandou julgar. Não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga, olha bem, duas coisas, o que fala mal e o que julga. Fala mal da lei e julga a lei. Não só fala mal da lei, mas também julga a lei. Ora, se julgais a lei, não é observador, mas juiz. Um só, verso 12. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Isso aqui é um tapa de luva na nossa face, irmão. Quem somos nós para julgar e não agir com misericórdia? Então, a gente começa o texto, Tiago começa o capítulo 4 falando sobre se humilhem na presença de Deus. As pessoas vão se levantar contra você, mas se humilhem na presença de Deus. Ore pelos seus inimigos. Permaneçam firmes. E aí vai seguir o capítulo falando, olha, se você for falar mal do irmão, se você for julgar o irmão, fazer fofoca, deixa eu te falar, você está fazendo fofoca e falando mal e julgando a lei. Deus não te mandou fazer isso. Porque só existe um legislador que pode salvar e fazer parecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Isso aqui é uma continuidade, irmão. Não sei se na sua Bíblia divide aí o título, mas é o mesmo contexto. Tiago está falando da mesma forma. Não julguem o seu próximo. Se humilhem diante de Deus. Seu próximo está falando mal de você, irmão, não fala que o cara é do capeta, não. Calma aí, você tem que orar pela pessoa. Não atribui esse tipo de julgamento para a pessoa, não. Isso é muito sério. O diabo está me perseguindo. Não, às vezes é o seu próximo mesmo. Às vezes é uma pessoa mesmo. Às vezes é a pessoa que está lá na vida de pecados. E não conheceu Jesus ainda. Você chega e atribui essa pessoa a filho do diabo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro. João 3,16 vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha vida eterna. Então, a pessoa está viva, ela ainda pode tomar o caminho do Senhor, irmão. Então, se Deus amou o mundo inteiro, por que a gente julga o mundo inteiro? Nosso papel é amar o mundo inteiro como Jesus. Você conhece alguém que está vivendo uma vida errada? Deixa eu te falar. Ame essa pessoa. Ame. A sua carne que quer julgar, mas o seu espírito precisa vivificar. É muito simples o que acontece. O espírito, ele vivifica, ele traz vida. Lá no Éden, o Senhor soprou sobre o homem o fôlego de vida. E esse fôlego fez o homem ter vida. Lá no vale de ossos secos foi o Espírito do Senhor que veio e ressuscitou. Então é o Espírito que vivifica. Irmão, se você está sendo um julgador do seu próximo, deixa eu te falar, você não está agindo com o Espírito. Você não está deixando que o Espírito Santo tome você e use para dar vida àquilo que não tem. Nós não podemos julgar. Isso é muito sério. Então, no lugar de julgar, no lugar de fazer guerra, de fazer contenda entre irmãos, vamos nos humilhar diante de Deus, pedir a Deus misericórdia. Ainda que a gente esteja feliz e o outro esteja nos perseguindo, aí vamos ficar triste. Vamos ficar triste, mas vamos levar a vida. Vamos ficar mal, mas vamos deixar que o Espírito Santo nos tome, nos inspire para poder levar a vida aonde não tem. Porque Deus concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então, a pessoa sendo soberba com você, irmão, não é seu papel julgar, é seu papel orar por ela. Tem alguém falando mal de você, te caluniando, foi o que eu mais vi na vida, irmão. Foi o que eu mais vi na vida.
Sabe, no início da minha caminhada eu era meio doidão da cabeça. Eu falo mesmo, porque quando eu converti ninguém acreditou. Sério. Quando eu converti ninguém acreditou, irmão. Sabe, tem o quê? 6 anos? Nós estamos em 2022. 6 anos quase que eu converti de verdade. Eu falei assim, não, agora eu sou de Jesus. Quase ninguém acreditou, irmão. E o pior não era quem não acreditava, o pior era quem falava pelas costas. Isso aí não dá nada, não. O pior é isso. Mas isso me parou? Não, onde é que eu estou? Sabe, não foi só uma vez. Em 6 anos, cara, muita coisa acontece. Muita gente fala, muita gente vem, muita gente vai, muita gente te trai, muita gente fala que é seu amigo e não é. Mas se eu fosse parar para prestar atenção naquilo que me feriu, cara, eu não estaria aqui em cima hoje, não. Porque eu tenho uma convicção. E essa convicção é tão forte, irmão, que eu me humilho na presença de Deus e falo, Deus, deixa falar, Deus. Eu vou deixar falar de mim. Não tem problema, não. Com meus frutos eu vou mostrar quem eu sou. Com meus frutos eu vou deixar eles saberem quem eu sou. Não tem problema. E o negócio é esse, eu falei ontem, o crente, ele dá o fruto de forma natural. Você já viu uma árvore forçando para dar fruto? Já viu? Já viu uma árvore, fazendo igual um super saiyajin? Não. A árvore, ela dá o fruto natural, irmão. Não preocupa não. A macieira, ela vai dar maçã, pode ficar tranquilo. O coqueiro vai dar o coco, calma. Nada como o tempo para mostrar o fruto, irmão. Se tem gente que fala mal, que vai falando mal, deixa eu falar, não preocupa com isso não. Dê o seu fruto, fica de boa. Mostra quem você é com as suas atitudes. A pessoa te amaldiçoa, abençoe ela. A pessoa fala mal de você pelas costas, fala bem dela pelas costas. A pessoa se levanta contra você, você assenta. Senta e fica de boa, escuta. Quem está com a razão, irmão, não precisa provar para ninguém que está com a razão. O fruto prova. Por isso que é um convite, se humilhem na presença de Deus. Tiago 4,10, se humilhem na presença de Deus. Não se preocupa não, irmão, não tenta ganhar de todo mundo não. Tenta parecer bonitão para todo mundo não. Ei, nem todo mundo vai se importar com quem você é. E tudo bem. Nem todo mundo vai ligar para o que pode falar. Aqui ele ainda vai falar sobre refrear a língua. Tiago fala sobre refrear a língua também. Acho que no capítulo 3 ou 2. Irmão, a gente só pode dar o que a gente tem. Se tem alguém se levantando contra você, falando mal de você, querendo seu mal, jogando palavras como flechas para te machucar, fica de boa. Ei, a Bíblia nos dá o escudo da fé, nos dá capacete da salvação, dá um tanto de coisa lá, em Efésios 6, que a gente deve vestir para que os dardos inflamados do maligno não nos ataque, não nos machuque, na verdade. Atacar vai, mas que ele não nos machuque, que ele não gere alguma coisa em nós. Porque circunstâncias adversas, irmão, vai ter, mas circunstâncias adversas, elas não mudam aquilo que eu acredito. Não mudou o que Jesus acreditava. Por que vai mudar o que eu acredito? A minha fé, a minha convicção é a mesma que Jesus tinha em Deus. Eu creio, por isso eu dou o fruto. Deus jamais vai cobrar de alguém algo que esse alguém não tem. Por isso que se Deus concedeu a você o conhecimento da palavra, e você entendeu que você precisa se humilhar diante de Deus, quando as pessoas se levantam contra você, quando circunstâncias adversas aparecem, deixa eu te falar, faça isso, irmão. Porque senão vai acontecer o que a gente vai ler agora. No verso 17, Tiago 4,17 vai falar: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, em ordem, para eu me posicionar de um jeito diferente diante das pessoas, eu não fazer o bem, pagar o mal com o mal, pagar a ofensa com a ofensa, eu não estou fazendo bem e estou pecando. Simples, né? O evangelho é muito simples, irmão. Por isso o convite de Deus hoje para vocês é se humilhem na presença dEle.
Pode estar tudo acontecendo o contrário, irmão. Pode estar as pessoas querendo minar sua fé, te decepcionar na igreja. Ei, quantas decepções a gente já teve aqui na igreja? Mas isso me parou, isso parou vocês que estão aqui hoje? Não. Quantas decepções a gente tem na família, quantas decepções a gente tem com amizades, mas ei, isso não nos para. Porque a minha convicção, ela não está em circunstâncias terrenas, ela não pode. Você não pode se dar o luxo, meu irmão, de deixar que as circunstâncias terrenas mude aquilo que você acredita. Porque nós não cremos no terreno. A nossa fé, ela impacta o campo físico, mas ela vem de um campo espiritual. Nós cremos em algo muito maior. Nós cremos numa promessa muito maior. Então por que a gente está bagunçando o nosso coração e dando ouvidos ao que não deve dar e agindo da forma como não deve? Deus não quer isso para nós. Deus quer que você se sujeite. Ore pelos seus inimigos. Abençoe quem te amaldiçoa. Dê aquilo que você tem. Quando Jesus estava junto com os discípulos e comeu sem lavar as mãos, o pessoal, uai, Jesus vai comer sem lavar a mão? Não sei se eles falaram uai, eu não sei qual era a gíria da época, mas vamos supor que os judeus fossem mineiros. Uai, Jesus, você não vai lavar a mão, não? Jesus, meu querido, o que contamina um homem é o que sai dele, não é o que entra, não. O que Jesus quer dizer com isso, irmão? Você é contaminado por aquilo que você libera. Se alguém se levantou contra você, se alguém falou mal de você, se alguém quer brigar com você, se você deixar sair briga, confusão, guerra, xingamento, etc, 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 não pensa que isso está contaminando o próximo, não, está contaminando você. Palavrão que você fala, irmão, as palavras torpes que você diz, as palavras em vão que você diz, contamina você. Eu aprendi isso e nunca mais eu falei palavrão, irmão. Isso tem uns 6 anos, desde que eu converti. Poxa, acaso pode sair de uma fonte água salgada e água doce? Acaso pode algo sair, de uma fonte sair algo bom e algo ruim? Não. A essência, irmão, ela é uma só. Se o que sai de você é ruim, não pensa que você é bonzinho de um lado e ruim do outro, não. Você é ruim por completo. Agora, se você age com o bem por completo, deixa eu te falar, você é bom por completo. Você é perfeito como Jesus. É muito simples seguir o Evangelho, querido. O problema é os nossos pecados, é nossa natureza que quer insistir naquilo que não deve. O problema é a nossa natureza que quer ficar focada em coisas que não dizem respeito à palavra, que não tem nada a ver com o Evangelho. Nisso pessoas se perdem, nisso a igreja se perde. Por isso que Tiago ele vem fazer um ponto muito importante para nós. Olha, sabe de onde que vem as guerras entre vocês? As contendas? Sabe de onde que vem as brigas, as discussões, as desavenças? Vem da natureza pecaminosa, que militam contra a vossa carne. Ao invés de dar espaço, o que estava acontecendo na igreja aqui, lá no início, a igreja primitiva? Em vez de dar espaço ao Espírito Santo do Senhor para que houvesse cura, salvações no meio desse povo, eles estavam dando espaço à carne e estavam brigando um com o outro. Quantas discussões a gente vê lá em Atos? Uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Paulo, outros falam que é de não sei o quê. Aí Paulo chega e fala, acaso, eu acho que não é em Atos, acho que é em Coríntios, eu vou confirmar. Acaso o corpo de Cristo está dividido? Uns dizem que é de Paulo, não, eu sou discípulo de Paulo. Não, eu sou discípulo de fulano de tal. Não, eu só vou ouvir as pregações do pastor Carlos. Não, só vou ouvir a pregação do pastor Rogério. Só vou ouvir a pregação do pastor Rico. Aí eu pergunto para vocês, acaso o corpo de Cristo está dividido? Não, só vou ouvir a pregação do pastor Aires. Só vou ouvir a pregação do presbítero João Pedro. Acaso o corpo de Cristo está dividido, meus queridos? Qual que é a sua motivação quando você entra nessa igreja? O que você está buscando? Você está buscando ouvir o que um homem tem para falar? Ou você está buscando ouvir aquilo que o Evangelho, a palavra que vai ser exposta? Devemos nos apegar nisso. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Resumidamente, o corpo de Cristo não está dividido. Então essas contendas que surgem na igreja, elas surgem
Por causa do pecado. Porque a nossa carne, ela busca ídolos. Tome cuidado com isso, irmão. O povo lá ficou 40 dias e 40 noites esperando lá embaixo, enquanto Moisés estava lá, descendo com a lei do Senhor, escrita numa tábua de pedra. Deus estava escrevendo na pedra. Pedra é fundamento, irmão. Deus estava fundamentando os seus princípios para Moisés. Enquanto Moisés está lá no monte, tal, o povo lá embaixo. Acho que Moisés não vai vir, não. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Ao invés de esperar pelo fundamento da palavra, eles buscaram alguém para ser referência. Quando estava lá na época antes de Saul subir ao trono de Israel, o povo, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Para quê? Eu quero um rei. Tá bom. Deus fez. Toma o rei de vocês. Mas vai ser um rei mais perturbado da cabeça que vocês vão ter. Pra vocês entenderem que não precisa. Você acha que é diferente hoje, irmãos? Você já acham que essas contendas, a nossa carne, ela busca ídolos constantes, a gente não pode deixar isso acontecer. E a gente entra em discussões como, fulano de tal, eu gosto de ouvir só fulano de tal falando. Não, eu sou ovelha só do pastor fulano. Não, só escuto pregação de fulano. Isso está errado, igreja. Acaso o corpo de Cristo está dividido? Acaso vocês foram batizados em meu nome? Foi batizado em nome de Rickson? Eu fui crucificado para vocês? Não, foi Cristo, a igreja é Cristo, nós fazemos parte do corpo. Cristo é o cabeça, é sobre Ele, é para Ele. Jesus não está dividido. Que a gente não perca o nosso tempo mais, irmão, dividindo a igreja. A gente precisa pensar como um, não como partes picadas. Você tem mais afinidade com alguém? Tudo bem você conversar com essa pessoa mais que outras. Mas não pense que essa pessoa é Deus. Não pense que essa pessoa morreu por você na cruz. Não, quem morreu foi Cristo. Foi Jesus. E é por isso que a gente precisa se agarrar somente em Jesus. A igreja é de quem? É minha? É do pastor Rogério? É do pastor Carlos? Não, a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Cristo está dividido? Não. Então essas contendas que existem só aparecem por causa da carne. E aqui vocês veem que em Corinto estava sendo falado isso, e Tiago também estava falando para o início da igreja lá, na igreja primitiva. Essas contendas no meio de vós, elas são por causa do pecado, porque o Espírito do Senhor, irmão, o Espírito do Senhor não há confusão. Quando está tudo fluindo na presença de Deus, com o Espírito do Senhor, irmão, não tem confusão. Não tem confusão, não tem mimimi, não tem blá blá blá, não tem fofoquinha ali, fofoquinha aqui. Entendeu? Tem igrejas ainda mais severas, irmão. Quando o irmão começa esse tanto de fofoca, essas coisas, o cara tira ele da igreja. Junta a igreja e tira o cara, porque aquele cara está sendo um problema para aquela igreja. E a Bíblia nos manda também, as pessoas que são pecadoras, manda trazer a pessoa, olha bem, se fosse seguir o padrão da Bíblia, irmão, nós temos uma vida muito boa. Fosse seguir o padrão da vida, irmão, uma pessoa que faz parte de uma comunidade, primeiro, se ela sofresse um pecado, praticasse um pecado ou fizesse algo errado, chegava 2 pessoas e corrigia ela. Se ela não atendesse, chegava mais 2 pessoas na presença de outras 5, 6, 7 pessoas do corpo lá, e repreendia. Se não desse de novo e continuasse no erro, essa pessoa vinha de frente da sinagoga, da comunidade, e era exposta diante de todos. E se ainda assim ela não concordasse, e não mudasse, continuasse na vida errada, essa pessoa era retirada do meio da igreja. Você tem noção disso? Você tem noção que nós não podemos deixar, irmãos, que esse espírito de contenda, que começa no pecado, tome conta da nossa igreja? Tome conta da igreja que a gente faz parte? Por isso que é necessário que a gente apresente o Evangelho e o Espírito do Senhor, porque Ele vai realizar a obra de transformação na vida das pessoas que estão causando essas dissensões, essas brigas. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Verso 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Não julgue o próximo, irmão. Esse caso que eu falei agora da igreja, não é através de julgamento, é através de observação. Quando você vai corrigir o próximo, você pode corrigir. Você deve corrigir.
Não é através de julgamento, você não está julgando o próximo. Você está observando a palavra e falando, olha, irmão, o que você está fazendo está errado de acordo com a palavra. Então a gente não pode deixar isso confundir nossa mente. Existe um gap ali, existe um espaço entre julgar e observar a lei e corrigir. Você tem que ficar nele. Passa por ele. É ali que você tem que estar. Está vendo o irmão fazendo uma coisa errada? É seu papel corrigir. É seu papel não deixar que o pecado tome conta da igreja. A gente vê muita igreja aí que o pessoal concorda com o pecado de práticas entre homem e homem, mulher com mulher, relações homossexuais. Segundo a Bíblia, eu sou obrigado a concordar? Não, eu não tenho que concordar. Eu vou chegar aqui e apontar o dedo na cara do irmão e falar, você é o capeta! Não vou fazer isso também, irmão, pelo amor de Deus. Nossa missão é orientar de acordo com a palavra. Se eu creio na palavra, eu vou orientar de acordo com o que está com a palavra. E não vou deixar que o pecado entre e cause dissensões no meio do povo. E é seu papel também. Você sabe do irmão que está vivendo a vida errada? Chega para ele e fala, irmão, chega aqui, isso aqui está errado. O que você está fazendo está errado. Se o irmão não quiser te ouvir, tudo bem. Bata a areia dos pés e entrega essa cidade para o Senhor Jesus. Mas propague o evangelho para não deixar que o pecado tome conta das pessoas na igreja, é nossa responsabilidade. Não podemos tolerar espírito de Jezabel. Não podemos. E não é Jezabel lá do Antigo Testamento, não, é do Novo. Lá em Apocalipse. Deus fala, não sei se era para a igreja de... O senhor lembra, pastor? Não sei se era Éfeso. Olha bem, a igreja que tolerava o pecado. Eu vou achar. Apocalipse 2. Ai, meu Deus. Tiatira, né? É, né? 20, né? Isso. Olha bem. Apocalipse 2, 18. Vamos no início. Só para vocês terem ideia. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas que a primeira. Irmão, isso aqui é uma igreja maravilhosa. Isso aqui é uma igreja que se dedica ao serviço. Isso aqui é uma igreja que discipula, que ama o próximo, que traz as pessoas para perto, né? Que tem fé, que tem amor, que age com amor, né? O amor, de novo, não é um sentimento, é uma atitude. Então age com amor, ela ama o próximo. Mas no verso 20, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isso aqui é um pecado, irmão. Tolerar o pecado do próximo, se você tolera o pecado do próximo, deixa eu te falar, Deus vai virar para você e falar, você é muito bonitinho, mas tenho contra ti que você está deixando o espírito de Jezabel tomar sua vida. E aí essa Jezabel, ela se declarava profetisa na época lá, ela seduzia os servos, os membros da igreja, a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. É uma pessoa que está causando o que na igreja, irmão? Confusão. E a culpa é de quem? Deus está culpando ela? Está culpando a igreja. Porque a igreja está concordando com a prática errada dela. Dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer arrepender da prostituição. Eis que a próstito de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Isso aqui é muito sério, igreja. Isso aqui causa dissensão. Isso aqui causa briga, causa confusão. Por isso que nós, como igreja, temos que nos posicionar diante do pecado do próximo, não julgando, mas apontando para ele o caminho que ele deve andar. Somos observadores da lei, irmão. E aí, se esse próximo não quiser, e te humilhar, e se levantar contra você e tal, se humilhe diante de Deus, entregue essa pessoa para Deus. Mas não deixe de se posicionar diante do pecado do próximo. Porque esse pecado pode causar guerras, contendas, dissensões dentro da igreja. Vocês entendem a seriedade disso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Até aí. Volta lá em Tiago. Então, quero finalizar falando do verso 4:17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você sabe o que você precisa fazer e não faz, irmão, você peca. E aí a gente tem a definição de duas pessoas, dois tipos de pessoas: pessoas insensatas e pessoas sensatas. Eu quero te dar esse conceito aqui só para você ir embora para casa pensando nisso. O insensato, ele sabe o que precisa ser feito e não faz. O sensato sabe o que precisa ser feito e faz. Qual que você vai ser, irmão? O Senhor Jesus, naquele grande dia, vai cobrar da igreja. Nós somos uma igreja aqui, um templo físico, mas existe um templo espiritual onde nós somos os membros e Cristo é o cabeça. Se existe alguém em nosso meio praticando algum tipo de pecado, nós precisamos repreender isso. Porque você conhece algum irmão que está passando por algum problema? Às vezes não é culpa dele, às vezes ele está preso num vício, às vezes está preso num problema. Mas deixa eu te falar, você sabe repreender esse irmão na palavra? Repreenda. Isso é necessário, irmão, porque o pecado ele não pode tomar conta da igreja. As pessoas não podem chegar aqui de qualquer jeito e continuar de qualquer jeito, não, tem que ter transformação. Nós precisamos nos posicionar, porque senão, eu dei tempo, igreja, olha, vocês são muito ricos em fé, ricos em amor, ricos em obras, e essas obras últimas suas são ainda maiores que as últimas. Mas tenho, porém, contra ti que vocês estão tolerando essa mulher Jezabel, que está levando todo mundo para o buraco. Vocês estão tolerando ela no seu meio ainda, vocês ainda não se a repreenderam, ainda não tiraram ela está se dizendo profetiza, mas você arranca essa mulher daí. Não deixe que o pecado, irmão, tome conta do seu próximo. Se posicione. Se posicione. Nós sabemos o que precisa ser feito, nós não seremos insensatos. Nós seremos crentes sensatos, que sabem o que precisa ser feito e faz. Amém? Não julgue o seu próximo, irmão. Observe a palavra e instrua ele no caminho que ele deve andar. Você pode guardar isso no seu coração? Você entendeu? Que você pense nisso, reflita nisso. Confirme isso em seu coração. Deixa que Jesus realize a obra dentro de você, irmão. Mas, por favor, não concorde com o pecado alheio. Exponha o Evangelho. Exponha quem Jesus é. Exponha o sacrifício de Jesus por essa pessoa. E deixe que o Espírito Santo realize a obra, mas não seja, como eu falo? Complacente. Era isso que eu ia falar, não sabia se estava certo. Não seja complacente com o erro do próximo. Porque senão Deus vai cobrar de você. Guardou? Guardou essa? Ainda? Amém.